Olá, pessoal, todo mundo animadíssimo para começar um curso novinho? Então, tá bom. Vou explicar primeiro a ementa do curso para você entender o que você comprou, né? Para você falar assim, é isso que eu queria. Então, você vai lá e cancela agora, compra outra coisa, você não ficar depois chateado e brigar comigo. Então, eu sou a professora Flávia Rita, vou trabalhar com vocês nesse curso a disciplina de língua portuguesa. Esse curso é um curso teórico, é um curso que vai desde o básico ao avançado. Então, o aluno que está nessa turma aqui, o que eu estou pressupondo? Que ele não saiba nada. Mas eu não posso ficar em nível básico. Tem uma hora que eu vou ter que dificultar as coisas para você. Por quê? Porque eu preciso oportunizá-lo junto às provas de concurso. Você tem que passar, não é? Então, eu não posso te deixar achando que tudo, vamos dizer assim, que cai nas provas hoje é muito básico, porque não é. As provas têm se tornado cada vez mais difíceis, né? Você pegar uma prova em nível 2º grau, ela está bem elaborada, ela está difícil. Você pegar uma prova da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, você vai ter uma certa dificuldade com as questões de língua portuguesa. Então, eu preciso de cuidar para isso, tá? Então, você vai fazer um curso teórico, ele vai ver toda a grade de português, engloba qualquer programa que você viu por aí. Flávia, mas vai ter figura de linguagem? Vai. Função de linguagem? Vai. Redação oficial? Vai. O livro contempla todos os conteúdos em língua portuguesa. A única coisa que não tem é, vamos supor, se você for fazer um concurso específico para letras, redator, revisor, por exemplo, costuma cair história da língua portuguesa. É a única coisa que a gente não vai dar. Mas se você, por exemplo, for fazer um curso desse, um concurso desse, eu ainda posso disponibilizar um material para você à parte, sem nenhum problema. Você manda um e-mail aqui para o curso, a gente manda para o seu e-mail um materialzinho, não tem nenhum problema, tá certo? Então, a gente só não trabalha história da língua portuguesa, que em programas específicos para letras aparece. O resto, a gente vê tudo, 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 tudo. Ah, mas até divisão silábica, tudo, meu filho. Fonema, letra, até o que é letra, você vai ver, para não ter problema. Às vezes, o que atrapalha o conhecimento é o aluno ficar com conhecimento fragmentado. Ele começa do meio. A gente, por exemplo, assim, num curso mais avançado, e a gente tem cursos desse tipo, por exemplo, o curso da FCC. Quando você pegar um curso meu específico de banca, você pode ter certeza, ele não é para iniciante. Se o aluno nunca viu, ele vai ficar insatisfeito mesmo. Então, eu começo pelo que a banca prioriza, pressupondo que você já tem uma determinada bagagem de nomenclatura. Aqui eu não vou pressupor nada. Se levantar a mão e fizer uma pergunta absurda, eu vou ouvir, vou responder e vou pensar assim, não, tá certo. Porque se ele não perguntar agora, que horas que ele vai perguntar? Não é? E aí você vai associando as coisas para ter condições de construir um conhecimento linguístico melhor, tá? Flávia, o curso inclui exercício? Esse curso não inclui exercício. A gente vai, logicamente, fazendo exercícios ao longo do curso, porque não tem jeito, né? Então, por isso que você tem um material que tem exercício por assunto. Eu vou marcando para vocês, por exemplo, assim, acabei de dar uma matéria, eu te falo assim, ó, você pode fazer tais e tais capítulos do livro que você já dá conta, que aí também eu vou te direcionando um pouco melhor. Mas o curso em si não inclui exercício. A gente marca algumas aulas solidárias, geralmente corrige exercícios do livro, você vem se você quiser. Normalmente aos sábados mesmo, às vezes domingo de manhã, aí você contribui com um pacote de feijão, uma lata de óleo, e aí a gente faz as aulas solidárias, marca sempre com antecedência. É uma forma de, vamos dizer assim, ampliar o curso de vocês em termos de carga horária, oferecer a correção de exercícios do livro e ao mesmo tempo ajudar um monte de gente, tá? Que a gente tem um projeto social e a gente vai fazendo dessa forma. Então, Flávia, eu vejo redação nesse curso? Vê redação. A gente corrige? Do presencial a gente corrige. 3 redações por aluno. Do SAT a gente não corrige. É bom ficar combinado de uma vez, né? O menino fala assim, eu estou fazendo o SAT, moro aqui em Belo Horizonte, mas queria que corrigisse. Do SAT a gente não corrige. Por quê? Porque o volume de aluno é grande, a gente não pode se comprometer com uma coisa que eu não conseguirei fazer. Aqui, gente, eu trabalho assim, ó, eu dou a aula, eu faço a monitoria, eu corrijo a redação. Porque é mais fácil quando a gente acompanha o aluno. Às vezes o aluno faz a aula com o professor, quando chega o monitor é outro. Aí ele tem muita dificuldade até para expor a dúvida. Porque quem assistiu a aula assistiu de um jeito, ouviu com um nome, às vezes o outro professor fala de outra maneira. Então a gente vai preferir fazer dessa forma. Claro que se eu precisar de ajuda a gente até pede, mas em princípio eu prefiro trabalhar com menos turmas e dando conta de todas as turmas de uma maneira mais homogênea, mais efetiva. Beleza? Então, essa é a base do curso. Um curso teórico, contempla tudo de gramática, tudo de interpretação de texto, redação oficial e texto dissertativo. É o que você vai ver nesse curso. Deu para pegar? Sim? Agora, nós vamos começar o nosso curso. Você vai começar sabendo as partes da gramática, para na hora que você pegar um edital, você ter pelo menos condição de entender o que está falando no edital, né? Aí o menino pega, por exemplo, vou dar um exemplo clássico de edital. Pegou o edital da PM. Um edital é desse tamanho. O outro é pequenininho, né? O de nível superior é pequenininho e o para soldado é grandão. Os 2 editais são exatamente o quê? Iguais. Às vezes o menino fala assim, não tem condição.
Claro que tem, meu filho. Você está sendo enganado e não está nem percebendo. É só uma forma de escrever. Então, por exemplo, no edital de nível superior está escrito assim, ó, emprego de nomes e pronomes, beleza? No edital de nível médio, que é o para soldado, está escrito assim, ó, pronomes, classificação, emprego, flexão. Substantivo, classificação, emprego, flexão. Adjetivo, classificação, emprego, flexão. Mas o que é isso? Emprego de nomes e o quê? Pronomes. Nomes, adjetivo, substantivo, pronome. Não é isso? Então é só uma forma mais detalhada. Às vezes o aluno olha e vê assim, ESAF cobra pouca coisa, ESAF edital é pequenininho. Claro que é pequenininho. Morfologia, sintaxe, fonética, semântica e ainda ela coloca assim, interpretação de texto para não ter risco. O que ela fez? Colocou todas as grandes frentes da gramática, colocou simplesmente o programa o quê? Inteiro. Aí o aluno olha rápido e fala assim, nossa, mas a ESAF é muito menor que o CESP. Meu filho, de uma maneira geral, os editais são muito parecidos, é quase a mesma coisa. Posso te falar uma banca um pouquinho mais idônea, que ela corta algumas coisas e aí ela não cobra mesmo. A Fundação Carlos Chagas, ela tem editais mais econômicos. O que é isso? Ela nem sempre coloca o mesmo edital. Se você vai olhar na FCC, você tem provas com editais diferentes. Então, por exemplo, tem prova que ela coloca assim, classificação de oração. Quando ela puser, cai. É o caso, por exemplo, de fiscal de CMS São Paulo. A prova é maior, tem 30 questões, então a FCC ela vai cobrar mais conteúdos. Ela vai cobrar acentuação gráfica, ela vai cobrar classificação de orações, relação de conexão, vai cobrar mais coisas. Na prova do TRT do Rio ou TRT do Paraná, o que você vai ter? Uma prova mais longa ou uma prova mais curta? Mais curta, com 10 questões. Então, nesse caso, ela não vai propor o mesmo edital. Ela é uma banca que ela trabalha o edital, é até interessante. E outras bancas? Não, outras bancas elas fazem assim, elas dão sempre o mesmo que edital, independente da prova. Aí acontecem algumas coisas assim que entristecem, vamos dizer assim, os alunos. FUMARC deu um edital desse tamanho, por exemplo, para o TJ, né, com todos os conteúdos de gramática, e em nível médio chegou lá, que caiu na prova? Só a interpretação de texto. Flávia, isso é muito injusto. Meu filho, o mundo não é justo. Tá aí uma coisa que você precisa de entender. Não adianta, concorda? Você vai ficar brigando com o edital? Você tem que estar preparado para qualquer possibilidade de prova. Você tem que estar preparado para uma prova que cai só gramática, aquela regaçada, dificílima, de arrancar o cabelo, para uma prova de texto, para controlar o seu emocional e até falar assim, não caiu nada que eu estudei, né? Porque, na verdade, quando cai só texto, você gastou muito tempo estudando outras coisas. Então, se você dimensionar bem o seu emocional, você não vai ficar tão triste. Você vai fazer uma boa prova e vai alcançar o seu objetivo, que não é ser aprovado. Qual que é seu objetivo? Ser chamado, tomar posse. Porque ser aprovado não adianta nada, não. Concorda comigo? Passei. Meu filho, vamos lá, dentro das vagas, né? Essa é a primeira prerrogativa. Se não, com grande chance de ser chamado, porque você vai ficar aí 2 anos cozinhando sua cabeça. Eu acho que eu vou ser chamado. Eu acho que não existe isso. Você continua estudando, porque senão o negócio vai ficar feio do seu lado. Aluno que para de estudar, ele volta no lugar que ele começou. Né? Você ficar 4 meses sem ver português, onde é que você vai voltar? Nível neném, passarinho. Não sabe nada, não lembra nada. Não tem jeito, é igual ginástica. Fica 4 meses sem fazer, que você vai ver assim, perdi tudo. Agora, quando você volta um pouquinho mais rápido, um pouquinho melhor que quem está começando. Né? Mas volta num ponto inicial. Então, a gente está na aula 1. Partes da gramática. E aí aqui a gente vai fazendo umas brincadeirinhas, só para você já ter uma noção do que você sabe, mas tudo com a regra já. Então, primeira parte da gramática é essa daqui, ó, fonética. Muito explorada, principalmente pelas bancas mineiras, por exemplo, Consuplan, que é uma banca mineira de Muriaé, para quem vai fazer o TRE, muito explorada pela FUMARC, pela Fundep. Então, tem uma base de cobrar bastante fonética. O que a fonética cobra? Ela cobra acentuação gráfica, conceitos fonéticos, que vai ser a matéria que a gente vai ver hoje, depois do intervalo. Então, acentuação gráfica, conceitos fonéticos, ortografia. Ortografia tem caído muito? Tem caído muito, né? Sempre tem uma questão, não, sinal alternativo que apresenta erro. Aí, às vezes, você vai ver o erro é de ortografia. São sempre as mesmas palavras que caem em prova. Então, dá pra gente treinar isso aqui também. Divisão silábica. E nós vamos ver ainda nesse ponto, reforma
ortográfica. Então, a fonética, ela se dedica a esses conteúdos aqui, tá certo? O que mais cai desses conteúdos? Ortografia. É o que mais aparece em prova. Se você vai olhar a diversidade de bancas, todas cobram ortografia. Conceitos fonéticos, algumas. Por exemplo, a Consulplan, que faz a prova da aeronáutica, cobra muito conceito fonético. Pergunta de dígrafo, pergunta de tongo. Então, você vai ter provas com isso também, tá? Prova de prefeitura, é muito comum cair esse tipo de questão. Bom, aí o que a gente vai fazer? Só um levantamento prévio aqui, tá? Eu vou brincando com vocês e ao mesmo tempo você vai vendo como é que você chegou no curso. E ao finalzinho você também vai ver como é que você saiu. A gente dá um outro checklist para ver como é que as coisas se processaram. Então a gente vai fazer aqui um pensando. Seu pensando número 1. Seguinte, vou começar com um item do CESP que caiu numa prova da Polícia Federal. Os itens do CESP são bastante interessantes, são bem feitos, né? E você só tem que ter um cuidadinho. Então, eu falo assim, ó. Então, tem isso aqui, ó. As palavras íamos e saída são acentuadas por apresentarem hiato tônico. O que vocês acham? Bom, no CESP, você vai julgar o item certo ou errado. Se você errar o item, o que vai acontecer? Anula outro. Às vezes anula inteiro e às vezes você perde meio ponto. Depende do edital, tá certo? Então, as palavras íamos e saída são acentuadas por apresentarem hiato tônico. Aí você vai classificando aí na sua cabeça. Não entendi nada, não sei nada, vou te dar todos esses nomes. Mas eu preciso de ver pelo menos como é que você está, né? Aliás, nem sou eu que preciso. Quem precisa de ver? Você. Porque aluno chega aqui e fala assim, nossa, eu sei um pouco. Aí você tem que saber se você sabe mesmo, se você não sabe é nada. Então, as palavras íamos e saídas são acentuadas por apresentarem hiato tônico. Sim ou não? Sim ou não? Certo ou errado? Errado, tá? Então, por que está errado? Quais são as regras que a gente tem aqui? Qual que é a regra de íamos? Íamos é proparoxítono, não é isso? É a regra mais básica do português. Ó, vamos separar aqui, ó. I, a, os. Então, essa palavra é acentuada porque ela é proparoxítona. Ou seja, a regra mais geral que você poderia ter, né? Então, aqui, proparoxítono. Bom, e saída é acentuada por quê? Hiato tônico. Quando você separa a palavra saída, essa daqui é a segunda vogal do hiato. O hiato tônico, ele só é acentuado em segunda posição. No caso do íamos, qual que é a posição do i? Primeira, não é isso? Mas todas essas regras eu vou te dar. Então, você não precisa ficar preocupado se você não entender agora, não. Mas vai dar para você saber pelo menos o que você tinha de conhecimento prévio, tá? Então, isso daqui realmente é uma regra de hiato tônico. Bom, vamos supor que você tivesse um item 2 aqui, que fosse para você dividir as palavras, tá? Aí eu te dei 3 divisões. Eu te dei isso aqui, ó. Então, por exemplo, é normal você encontrar questões de divisão na Fundep, não é? Muito usual.
Aí você tem que montar uma sequência correta. Aqui você tem 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, lá na prova, você vai ter que marcar a sequência de divisão correta. Vai vir uma alternativa assim, 1, 2, 1, né? Basicamente é o que você vai ter que encontrar lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, basicamente, você vai ter uma sequência, né? Então, basicamente, o que você vai ter que olhar? A sequência correta. Pensou em alguma coisa aí? Então, vamos lá. Primeiro par, o que você acha que é correto? 1 ou 2? Então, 1 ou 2? Qual? É 1. Então, aqui vocês estavam bem, mas aqui já complicou, né? Porque você já ia errar primeiro de cara. Não, mas você tem mais 2 chances. 1 ou 2? 1 ou 2? 2? 1 ou 2, gente? Resolve. É essa daqui, ó. 1. Beleza? Bom, então dividir já seria um problema. Vamos pensar, né? Aí você fala, dividir, eu não estou bom ainda não. Transatlântico, 1 ou 2? Ou não faço a menor ideia? Bom, você é observador? Olha para mim o transatlântico e me fala o seguinte. Ele vai seguir a regra do subentender ou ele vai seguir a regra do sublinhar ou você não consegue nem perceber isso? Ele vai seguir qual regra? Ele vai seguir a regra do subentender. Bom, você percebeu que na regra do subentender o B ficou junto com quem? Com o E. Então, qual que é? 2, transatlântico. Vou te explicar essa regra ali no cantinho, tá? Vou te explicar só uma, se você não entender, não tem problema, que no dia da divisão você vai ver todas. Então, o que você vai ter de sequência correta? 1 e o quê? 2. O que essas palavras têm em comum? Para eu localizar qual que é a regra delas, né? Essas palavras têm em comum prefixo. Vocês conseguem ver aqui? Subentender. Sub mais o quê? Entender. Sublinhar. Sub mais linhar. Linha mesmo, né? Transatlântico. Trans mais o quê? Atlântico. Então, você tem uma regra que vai te falar assim, ó. Ab, ob, ex, bis, trans, sub, sob. Quando você tiver prefixo, tá? Aí você tem prefixo mais vogal e prefixo mais consoante. Bom, observem aqui comigo. Todos esses prefixos terminam em quê? Todos eles terminam em consoante, não é isso? Então, olha o que acontece. Você pode ter uma combinação que é consoante mais o que? Vogal. Se você tiver essa combinação consoante com vogal, junta. O sonho de toda consoante é encontrar uma vogal. As consoantes aí, na verdade, são as mulheres, em grande maioria, aqui em Belo Horizonte. E as vogais são os homens. Então, a gente vê uma vogal, o que a gente quer? Pegar a vogal, não é isso? Então, pega a vogal, aqui junta. Consoante mais consoante, junta. Consoante mais vogal, junta. E se você tiver consoante mais o que? Consoante, o que vai acontecer? Separa, beleza? Então, se tiver consoante mais consoante, separa. Bom, podia ter te dado uma palavra que certamente você acertaria e que segue a mesma regra. Podia ter te dado assim, ó, bisavó e bisneto.
Só que essas palavras não caem em prova, concordam comigo? Uma coisa que eu vou ter sempre a preocupação é de trabalhar com vocês no nível da prova. Não adianta eu te dar aqui um exemplo pequenininho e chegar lá na prova e cair um trem desse tamanho, concorda comigo? Tem que ser mais ou menos no mesmo nível. E vou te dando as dicas de banca, tá certo? Então aqui, ó, quando eu pego bisavô, o que eu tenho? Consoante mais o quê? Vogal. Não é consoante mais vogal? Então vai ficar assim, ó, bisavó. É assim que vai ficar? Quando eu pego bisneto, eu tenho consoante mais o quê? Consoante. Como é que vai ficar? Bisneto. O problema é que é feio sublinhar, não é isso? Eu brinco, eu só conheço um professor que fala certinho, inclusive ele pronuncia várias vezes assim, sublim, que a gente não fala assim, a verdade é essa. O André Maia, professor de administrativo, ele fala super correto. Então é uma preocupação que ele tem, né? Até excessiva com a língua, mas ele fala. Então aqui, ó, subentender, o que você vai ter? Consoante mais o que? Vogal. Então eu tenho subentender. Não é isso? Consoante mais vogal, o que aconteceu? Juntou. Não juntou? Bom, e consoante mais consoante, o que acontece? Separa. Então, como é que vai ficar? Sub, por exemplo, linhar. Sublingual. Então, é consoante mais consoante, separa. Consoante mais vogal, junta. A regra era difícil? Não. Você precisa de ter conhecimento da regra, memória para gravar a regra. Concorda comigo? Porque não adianta. Às vezes o aluno veio aqui, daqui 6 meses ele não lembra mais. No final do curso ele não está lembrando, né? Então você tem que fazer exercício com uma certa frequência, para você trabalhar a sua memória. Uma coisa eu te conto, as palavras da prova são sempre as mesmas. Você pega uma questão de divisão, normalmente são as mesmas palavras. Então se você se esforçar um pouquinho para fazer muitos exercícios, você vai gravar. Tá? Faz de novo, traça aí uma linha de periodicidade, eu vou fazer exercício dessa matéria uma vez por mês, não é todo dia não, gente, é uma vez por mês na mesma matéria, porque aí você não corre o risco de esquecer a matéria. Também olhar a banca. Ah, Flávia, eu vou fazer só CESP, então há necessidade de eu me preocupar tanto com esse tipo de exercício? Não. Né? Na verdade, você vai ter isso mais em bancas tipo Fundec, Fumarc, Consuplan ou bancas menores, tá certo? Você vai fazer CESP? Menos. Aí eu vou fazer FCC. Aí depende da prova. Se for uma prova longa, com mais de 30 questões, aparece. Se for uma prova pequena, com 10, 15 questões, não aparece. Então a gente vai trabalhando assim para você ter uma noção. Beleza aqui? Deu para compreender a regra? Pelo menos um pouquinho? Sim? Bom, então ainda estou pensando naqueles conteúdos ali. Você viu divisão silábica. Vou fazer só mais uma coisinha dessa parte. Você ter uma noção de como é que você está em fonética. Bom, escrever você sabe? Escrever você sabe, concorda comigo? Então, basicamente, você pode fazer isso aqui comigo. Ah, mas você vai ditar umas palavras que eu nem conheço. Não, eu vou ditar só coisa que você sabe escrever. Vai verificar aí, ó. São suficientes. E aqui você já vai fazendo uma coisa. Depois a gente vai fazer uma fichinha de ortografia. No livro tem, mas você também precisa de fazer uma fichinha. No livro tem uma fichona, né? Desse tamanho com as palavras que mais caem. Só que você tem que, à medida que você for fazendo o exercício, aí você recebe uma fichinha, acrescenta o exercício da palavra que você errou. Só a palavra, né? Pra você ir gravando. Na véspera da prova você lê lá. Então, todo mundo preparado? Sim? Então pode começar. Obcecado. Obcecado, você sabe escrever hoje. Beleza? Depois você vai escrever para mim obsessão. Então, obcecado, obsessão. Ok? Escreve aí do seu jeito. Depois você vai escrever paralisar. Ok? Depois você vai escrever empecilho. Então, paralisar, empecilho, beleza? Depois você vai escrever meteorológico.
meteorológico. Agora você vai escrever para mim sucinto. Ok? Sucinto. Agora você vai escrever pretensioso. Estou falando alguma palavra impossível? Não, são só as que caem em prova, tá? Agora, adivinhar. Beleza? Então, adivinhar. Agora, ansioso. Suscitar. Então, adivinhar, ansioso, suscitar. Exceção. Beleza? Exceção. Reivindicar. Então, exceção, reivindicar. Fez aí, dá uma olhada, vê se você não quer mudar nada. Vocês viram o ditado no BBB, né? Que catástrofe. Nossa, procura na internet. Não, teve um ditado lá para ganhar comida, mas as palavras eram fáceis. Teve uma pessoa que conseguiu errar todas. Não lembro mais não, mas assim, não eram essas palavras não, tá? Era tipo assim, garçom, as palavras. Sério. Pode olhar, olha um vídeo no YouTube lá. Garçom, uma das palavras, garçom, né? Trabalho. Eu falei, gente, como que a pessoa vai errar uma coisa dessa? Só me explica, né? Beleza até aqui? Então, vamos ver se vocês estão melhores que esse povo do BBB, porque eles estão terríveis. Também eles não vão fazer concurso, né? Eles já estão ali para ganhar 1 milhão para não ter que fazer concurso. Beleza? Opção também. Então, olha o que acontece. Obcecado, como é que você fez? Sei se. Olha que bonito. Flávio, tem certeza que é assim? Tem. Não é um SC não. Obscena que é com SC, tá? Então, obcecado, depois você tem obsessão. Ó, tudo com S. Bom, aí você vai ter que criar métodos para gravar. Por exemplo, você grava assim, um é todo com C, o outro é todo o quê? Com S. Querendo ou não, se você não criar esse tipo de hábito de fazer, vamos dizer assim, associação mnemônica, fica difícil, ortografia e memória, né? Você fica escrevendo obcecado e obsessão todo dia? Não, então você vai ter que fazer uma lista das palavras que caem e treinar mesmo. Então, obcecado, obsessão, depois. Essa cai demais. Paralisar, né? Com S. Aí cai paralisação, essa cai direto, não cai? Bom, empecilho, vocês viram que eu coloquei até 2 xizinhos, né? Porque às vezes eles colocam com I, então como é que vai ser? E agora? LH, empecilho. Então eles colocam 2 tipos de erro, às vezes escrevem com I, às vezes escrevem empecilho, aí a gente vai e erra. Empecilho caiu na prova do MPU técnico, né, a última que teve, e caiu também na prova do TRF técnico. Então, uma palavra que eles sempre estão explorando. Uma banca era a FCC, a outra era o CESP, tá? Depois, meteorológico. Tem que lembrar de meteoro, né? Meteoro da Paixão do Luan Santana. Então, meteorológico. Senão a gente acaba escrevendo como? Meteorológico. Então, é meteorológico. Flávia, eu não sei nem o que eu escrevi aqui. Então, meteorológico. Beleza? Normal. Agora, o problema é que você ainda está escrevendo. Isso é muito melhor. Imagina você lendo. Imagina você com uma prova, com um trecho com mais ou menos 4 linhas, cada alternativa, A, B, C e D. Fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta erro ortográfico. Aí imagina você achar uma palavra errada. Seu olho já tem uma probabilidade de corrigir. Às vezes você lê uma coisa errada e não consegue identificar que ela está errada. E se você fosse escrever, você até escreveria certo.
Só que seu olho corrige. Você vê e não vê. Vamos dizer assim, você consegue ver o erro só se você escrever a palavra. Tanto que se alguém te pergunta assim, como é que escreve tal coisa? O que geralmente você faz? Peraí, deixa eu escrever aqui no cantinho. Faz ou não faz? Isso aí é tipo de associação motora. Você já acostumou a escrever a palavra, mas visualmente você não está sabendo identificar. Então, meteorológico. Depois, como é que é sucinto? Sucinto é uma palavra bem sucinta, não tem SC. Então, sucinto. Bom, depois. Bom, antes vamos só pensar uma coisa. Pretencioso vem de qual palavra? Pretensão. Pretensão é com qual letra? Com S. Então, o que vocês vão caçar e escrever pretencioso com C? É um pouco de loucura, não é não? Então, pretencioso. Só que, olha o que você faz. Você acha feio escrever SS. Aí você vai lá e troca, mesmo sabendo pretensão. Olha que coisa chata. O menino olha e fala assim, pretencioso. Você não vai lembrar lá que veio de o quê? Pretensão, mas é o que você tem que fazer, né? Você sabe escrever pretensão, então. Bom, depois. Adivinha. Não é demudo. Nunca foi. Mudou com a reforma? Não. Agora é assim, o povo escreve errado, fala assim, mudou com a reforma? Não, a reforma mexeu com acento e hífen. Não houve inclusão nem retirada de letra, não tem isso não. Depois de adivinhar, o que você vai ter? Ansioso? Vamos pensar de novo. Ansioso vem de onde? Ânsia, não é? Vou melhor, ânsia. Você já viu ânsia escrito com C? Nem eu. Todo mundo sabe escrever ânsia e é com S. É uma palavra bem mais simples, não é? Então, você vai escrever ansioso como? Ansioso. Mas o que o povo vai lá e faz? Põe um C aqui, ó. Não sei por que o povo faz isso. Bom, e depois? Bom, sucinto não tem SC. Suscitar tem, tá? Então, essa tem. E depois? Exceção. Vive caindo. É difícil ou é fácil essa palavra? Fácil, ué. Então, como é que é? E agora? Pois é, nada. Você cedilha. Exceção. É exceção. Sem dois S. É porque o pessoal vê o C e o C aqui não gosta também. Tudo é visual. E depois, reivindicar? Rei, não é isso? Vindicar. O que acontece às vezes? Em prova, eles colocam um Nzinho a mais aqui, ó. Não sei se vocês já observaram. Eles colocam assim, ó, reivindicar. Então, não tem esse N aqui, ó. Que a gente marcou mais ou menos onde é que seria o problema em prova da palavra. Que eles sempre oscilam, né? Colocam uma coisa ou outra. Bom, deu para ver uma coisa. Ortografia é meio chato. Ortografia é uma coisa que a gente tem que cuidar. Como que cuida de ortografia, Flávia? Primeiro, fazendo muito exercício de ortografia, né? Segundo, fazendo listas ortográficas. O aluno tem que fazer lista. Ó, passa um tempo, vou copiar essas palavras de novo. Passa um tempo, vou copiar de novo. E é copiar mesmo. O seu treino é motor. Então, o exercício é para você conseguir reconhecer o erro. Porque lendo é diferente de escrevendo. E escrevendo para você ter uma certeza da ortografia da palavra mesmo, tá? Então, você tem que treinar das duas maneiras. Não existe outra mágica. Flávia, me dá uma lista de regras ortográficas. Eu vou te dar algumas regras. Mas a ortografia nem sempre tem lógica. Por exemplo, obcecado e obsessão, você percebeu que não tem lógica. Concorda comigo? Percebeu ou não? São as irregularidades ortográficas. Eu posso te dar um caso muito mais simples. Paciente, que é com a letra o quê? C. E na hora que você vai fazer passivo? 2 S, tá vendo? Então, existem inúmeras irregularidades ortográficas. Se eu trabalhar sempre igual o pretencioso e o ansioso, te mostrando a base, você acha que vai dar certo sempre? Não vai. Então, não posso te deixar com essa ilusão. Ortografia é treino de memória e coordenação motora. Você tem que treinar a palavra mesmo.
nem sempre ela vai seguir a mesma base, tá certo? Bom, então você viu o que é fonética. Se cair fonética no seu programa, você já sabe que engloba isso tudo e você já sabe mais ou menos como é que você está, não sabe? Então, vou te mostrar o segundo item da gramática, está em algarismos romanos aqui, pode ficar tranquilo que eu sou organizadinha. A gente foi mudando os números, não sei se vocês perceberam aí, eu pus um em algarismos romanos, depois 1, 2, 3, normal. Bom, esse daqui, ó, morfologia. O que a morfologia estuda? Todas as classes gramaticais e os processos de formação de palavras. Então, morfologia, ela vai estudar dois grandes grupos. Formação de palavras. Às vezes você vai encontrar em prova assim, estrutura e formação de palavras. Você faz alguma ideia do que é isso? Nesse primeiro momento, você está fazendo ideia comigo do que é cada coisa. Para na hora que eu escrever um nome no quadro, você não ficar olhando, falando assim, o que é isso? Então, o que é formação de palavras? Vai estudar os elementos. Prefixo, sufixo, derivação prefixal, composição. Já ouviu, pelo menos, esses nomes? Então, vai estudar isso aqui, ó. Derivação. Composição. Elementos da palavra. Então, quando você pensar em elementos da palavra, prefixo, sufixo, né? Bom, e depois você tem uma outra parte que é classificação das palavras. Então, classificação das palavras, eu vou estudar classes gramaticais. Quantas classes gramaticais existem? 10, não é isso? Então, o aluno tem que ter uma noção, pelo menos, do que está perguntando. Ó. Eu posso ter uma pergunta que é de classificação. Às vezes, você pergunta para ele assim, ó, todas as palavras pertencem à mesma classe. Aí o menino olhando, essa é sujeito. Ou seja, ele já está olhando uma coisa que não é o que está perguntando. E isso atrapalha ou não? Muitas vezes, o seu erro está no entendimento do enunciado. O que é para você fazer? Não é? Às vezes, você fala assim, eu até sei muito, mas eu não sei o que é para fazer cada vez. Tá? Então, classificação das palavras. Quais são as classes? Vamos lá. Substantivo. Adjetivos. O que mais? Pronomes. Numerais. Verbos. Advérbios. Preposições. Conjunções, artigos e interjeições. Então, quando falar classe, você está me respondendo uma dessas coisas aqui, ó. Classe é isso. Então, você pensou em classe gramatical. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, preposição, interjeição. Isso aí é o que a gente vai chamar de classe gramatical. Dá para pensar nisso aqui? Flávia, mas eu não sei nada disso. Eu vim aqui porque eu preciso aprender isso. Eu vou te dar tudo, pode ficar tranquilo, tá? Você vai sair daqui sabendo, tá? Bom, agora vamos ver o que vocês sabem de classe gramatical. Vou fazer 3 também, só para você ter uma noção, tá? Então, a gente está só brincando aqui para você ter uma noçãozinha. Claro que a gente vai ver tudo de novo, mas você precisa de saber como é que você chegou. Assim, como é que eu cheguei? Ah, eu cheguei mais ou menos. Não, eu cheguei sem noção de nada. Você tem uma noçãozinha. Então, aqui, ó. Vou fazer uma primeira aqui. Um tipo de coisa que cai muito é um enunciado de base comparativa. Você vai lá e fala assim, eu quero que você marque é igual, ou eu quero que você marque é diferente. Já viram muito assim? Requer que o aluno tenha mais noção. Então, eu viro para ele e falo assim, ó, todas as palavras
Então fala assim, ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto. Bom, quando eu penso assim, ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, eu posso te dar um exemplinho só para você ter uma noção de que é processo, tá? Então, se eu pegar uma palavra tipo... Quando eu pego uma palavra tipo preconceito, o que acontece? Eu tenho pré, que é o que, gente? Prefixo. E conceito, que é o que a gente chama de radical. Então, essa palavra, ela é formada por derivação prefixal. Dá para entender isso? Quando eu pego uma palavra igual girassol, eu tenho gira, que é um radical, mais sol, que é outro radical. Não é isso? Eu tenho dois radicais. Então, quando eu pego a palavra girassol, ela não é derivada mais. Como é que ela é? Composta. Não é uma palavra composta? Ela tem dois radicais. Então, isso daqui é um caso de composição. Vamos supor que eu pegasse uma palavra tipo deslealdade. Se eu pegar deslealdade, eu tenho prefixo, não tenho? Radical, que é leal, e outro termo que é um sufixo, não tem? Então, eu tenho prefixo, radical e o que? Sufixo. Então, aqui, ó, prefixo, radical e sufixo. Então, eu tenho um caso de derivação como prefixal e sufixal. Não é isso que eu tenho? Então, aqui, ó, derivação prefixal e sufixal. Bom, então só fiz essas daqui em vermelhinho para te dar uma chance de pelo menos saber mexer na questão, né? Para você ter uma noção. Então, isso aqui é um caso de derivação prefixal e sufixal. Essa, como tem dois radicais, é um caso de composição. E essa daqui é um caso de derivação prefixal. O que eu estou te pedindo? Todas foram formadas pelo mesmo processo, do mesmo jeito, exceto. Sábado até gostosinho trabalhar o trânsito, maravilha, não tem nenhum carro, você consegue parar na rua, não tem que pagar uma fortuna de estacionamento. A gente tem convênio com o estacionamento ali ao lado, tá, gente? Pelo menos é mais... Tá fechado? Ó, é bom que ele fecha 7 horas da noite. Não abre sábado, mas ele costuma abrir sábado, tá? Ele não tá abrindo agora porque, basicamente, os estacionamentos aqui da região, eles vivem em função da Unatec. Sendo honesta. Então, enquanto a Unatec não tem aula, eles fecham na hora do almoço, eles arrumam uma confusão danada. Eu sei que direto eu estou aqui dando aula, ele vem pegar a chave do carro para pôr meu carro na rua. Ele, não, vou pôr numa vaga ótima para você. Não. Ficou vendo lá. Depois que a Unatec voltar, aí nós vamos voltar a ter estacionamento. Mas hoje não precisava também não, porque aqui é de 5 horas, aqui no quarteirão da frente, aqui nessa rua mesmo, né? Não, é de 2. Mas no outro quarteirão é de 5 horas. E aí? Todas têm o mesmo processo, exceto qual? Arrisca alguma coisa, assim, pelo menos.
A é C. É C. Bom, mas aí, explicar como é que faz. Basicamente do jeito que a gente fez aqui, ó. Você tinha que ir dividindo. Porque se a gente não for dividindo, não chega a resposta. Então, olha o que acontece. Desleal, o que é o des? Prefixo. Mais leal. Então, esse é um caso de derivação prefixal. Não é isso? Derivação prefixal. Infelizmente, como é que vai ser? Infeliz mais mente. É um caso de derivação como? Prefixal e sufixal. Então, Flávia, então tem que ser essa. Calma. Quando você pedir diferente, você vai ter que olhar o que é mais o que? Diferente. Você vai ter que olhar. Maioridade. O risco é o menino achar que é assim, ó, maior mais idade. Só que não é isso. Maioridade não é uma pessoa maior de idade. Não é isso? Então, você tem maior mais o que? Idade. Então, nesse caso, você tem uma palavra composta. Você consegue visualizar os dois radicais dela? Maior mais o que? Idade. Você tem um caso de composição. É uma composição por justa posição. Ah, Flávio, não complica não. O que é esse negócio de justa posição? Justa posição quer dizer sem alteração de som. Você só justapôs. Maior mais o que? Idade. Não muda nada. Conseguem perceber isso? Então, maior mais idade. Igualdade, o que a gente vai ter? Igual mais o sufixo idade, concorda? Aí, nesse caso, igual ao radical, idade é um sufixo. Bom, então eu vou ter um caso de derivação sufixal. Orgulhoso, orgulho mais o sufixo oso. O que eu vou ter? Derivação sufixal. Flávia, o que eu fiz? Eu marquei essa porque eu só vi o quê? Prefixo. E pensei que todas essas tinham sufixo. Normal, mas você errou a questão do mesmo jeito, né? Então, o que acontece? Essa daqui é uma palavra composta. E todas as outras são palavras o quê, gente? Derivadas. Todas as outras são derivadas. Essa daqui é composta. Agora, vamos fazer uma brincadeira diferente. Se eu quero a diferente, suponhamos que eu tirasse a letra C. Tirei a letra C, qual que seria diferente? Pensa comigo. Você não tem a letra C. Você tirou a letra C. Qual que sobra? Pensa bem, gente. Você tem que achar uma coisa que só uma delas não tem, não é? A resposta tem que ser qual? A. Por que tem que ser A? Todas essas são sufixais. Olha aqui, todas elas são sufixais. São ou não são? São. A letra A não é sufixal. Então, ela é a única que só é o quê? Prefixal. Ah, mas essa é prefixal e sufixal. Mas o que ela tem de comum com essas duas? O sufixo. E essa daqui, o que ela tem de comum com essas duas? Tipo, nada. Concordam comigo? Não é, gente? É ou não é? Tipo, nada. Então, quando você pegar uma questão de diferente, você tem que ficar muito atento, porque o olhar da banca muda, né? Então, você tem que fazer todas primeiro, fazer a análise primeiro, depois parar e dar uma analisada caprichada no que é mais diferente. Correto? Senão você sobra mesmo. Bom, agora eu vou te dar um pensando 2, que é o que eu mais gosto. Esse daqui é muito bom mesmo, tá? E esse é bom no primeiro dia de aula, porque já vai te mostrando algumas coisas em termos de conceito.
Então você quer saber o seguinte, se a palavra banana pertence à mesma classe gramatical, então a gente já sabe que classe gramatical é o quê? Substantivo, adjetivo, advérbio, em qual alternativa? E aí? Então, você quer saber se a palavra banana pertence à mesma classe gramatical, aqui, aqui. Em qual alternativa? Você quer olhar se ela é substantivo, adjetivo ou o quê? Advérbio. O que vocês acham? 1 e 2? Todo mundo está certo disso? Então, levanta a mão quem acha 1 e 2. Tá? Alguém acha outra coisa diferente? O que você acha? D? É D. É bom que o povo já fala assim, alguém fala D, aí o resto vira e fala assim, não. É D sim. Flávia, não pode ser, eu vou até ali cancelar, porque essa professora deve ter algum problema. Nossa, pior é que eu não tenho. Olha o que acontece, gente. Você sabe a regra, só que você não usa a regra. Chega na hora da prova, sabe como é que vocês fazem as questões? Lendo. Você olha a questão e fala assim, ele é um banana. Ele é um banana. Você fica lendo a frase, como se isso fosse resolver o quê? Seu problema. Você vê até carinho do menino, a boquinha dele mexendo nele. Fica ou não fica? Você vê só a boca mexendo. Sua boca mexeu, meu filho, quer dizer que sua cabeça não trabalhou a seu favor. Porque se você soubesse a regra, você estava mexendo a mão, você estava escrevendo alguma coisa lá na sua prova que favorecesse seu raciocínio. Então, esse negócio de fazer questão de boca não dá certo. Bom, você sabe uma regra super importante. Artigo só vem antes de quê? Então, vamos de novo. Artigo só vem antes de substantivo. Inclusive, você sabe uma coisa muito melhor que isso. Se você pegar uma palavra de outra classe gramatical, né, não é substantivo, e antepuser a ela um artigo, o que ela se torna? Ela se torna o quê? Substantivo, não é isso? Então você sabe que o artigo ele só acompanha o substantivo e que ele tem o poder de transformar todas as coisas. Se a palavra não era substantivo e você colocar um artigo antes dela, inclusive ela vai o quê? Virar um substantivo. Vai ou não vai? Não é isso? Então você falasse assim, ó, ele é feio, isso é um adjetivo. Agora, o feio, bonito que me parece. Então quando eu falo o feio, essa palavra feio, ela virou substantivo, não virou? 2 é numeral, 2 é número, 2 pessoas, 2 homens. Agora se eu falasse assim, ó, o 2 é um número par e primo. O que 2 virou? Substantivo. Então, artigo só vem antes de substantivo. Isso é uma regra bem fechada no português. Bom, tendo-a em mão, você não deveria ter errado. E também não pode ser em mãos, não, tá? Tendo-a em mão, você não deveria ter errado. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A banana é uma fruta tropical. O que tem antes de banana? Artigo. Comi uma banana. O que tem antes de banana? Artigo. Isso não é numeral, não. Seria numeral se eu colocar assim, comi apenas o quê? Uma banana, somente. É artigo. Ele é um banana. Isso também é artigo. Sabe o que fez você errar? Sentido. Na hora que você olhou e pensou assim, ele é um banana, você pensou assim, ele é um banana, ele é um frouxo, não serve para nada, não é isso? Não sabe trocar chuveiro, né? Não troca lâmpada. Então você pensou umas coisas assim. E nesse caso, você adjetivou na sua cabeça. Só que é diferente. Olha aqui, ó. Se eu tivesse uma frase assim, ó, homem banana não serve para nada.
Se eu faço uma frase tipo, homem banana não serve para nada, banana é o quê, gente? Adjetivo. Está qualificando quem? O homem. Por que banana aqui é um adjetivo? Porque está no conceito de adjetivo. Adjetivo acompanha quem? Substantivo. Então está dentro do conceito. Adjetivo acompanha substantivo. Beleza? Não é uma questão de significado. Significado é outra matéria. Como é que chama? Semântica. Tá certo? Então eu te perguntei classe e você respondeu o quê? Sentido, semântica. Normal demais, mas erra. Tá? Classe são traços estruturais. Classe é o que menos muda na palavra. Se alguém chegar para você depois da aula e falar assim, a Flávia é alta ou é baixa? O que você vai falar? Alta, com certeza, né? O pessoal lá do site está sabendo disso. Então, ou seja, é um traço, não tem jeito, ninguém vai sair daqui e falar assim, ela é alta. Mesmo com o tablado, vocês estão vendo que eu sou pequenininha, não é isso? Então, não tem jeito, é um traço, é o traço físico da palavra, morfologia. Agora, a semântica é outro aspecto, é um aspecto de o quê? Sentido, não é um aspecto de sentido? Não tem a ver com outras coisas, não é morfológico, não é um traço físico, beleza? Bom, Flávia, mas olha aqui, ele é um banana, olha por que eu pensei que era um adjetivo, porque eu pensei que era um predicativo. Não tem aluno que ainda pensa isso? Isso chama misturando tudo. O menino faz uma salada de fruta. Além de olhar o sentido, o que mais que ele quis olhar no meio da questão de morfologia? Análise sintática. Ele quis misturar mesmo. Aí ele pensou assim, aqui era um sujeito. Aqui é um objeto direto e aqui é um predicativo. Tá certo, tá? O que você falou tá certo, mas tem a ver com o quê? Com nada. Não é isso? A questão não está te perguntando isso. Flávia, mas olha aqui, todo predicativo pode parar. Nem pode parar, todo nem tem, né? Mas eu já imaginei a sua frase. Você pensou assim, todo predicativo é adjetivo. De onde você tirou essa ideia de jerico? Isso não existe. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, te dar um predicativo que não é adjetivo. Ele é um homem. Se eu te perguntasse se a palavra homem era substantivo ou adjetivo, o que você ia me falar? Substantivo, porque homem você já sabe, não é isso? Então, substantivo. Mas ela está exercendo a mesma função de ele é o quê? Um banana. Tá ou não tá? Não é a mesma função? Então, homem, em termos de classe, é um substantivo. Em termos de função, é o que, gente? Predicativo. São outras coisas. Flávia, e quando o aluno está no nível assim, eu não entendi nada, não tem problema. Porque eu vou te dar tudo isso separado. Mas já te mostro uma coisa, que você não entende muita coisa de nomenclatura. Tá certo, você está no lugar certo, você vai aprender. A gente só precisa de começar de algum ponto, não é isso? E o ponto é, o que você sabe, mais ou menos? Ah, nada, não precisa nem de fazer isso não, que eu não sei nada. Não tem problema, mas eu preciso saber, né? Eu preciso de ver o que vocês respondem, alguma coisa vocês sabem. Né? Alguns responderam certo, vocês perceberam isso? Né? Alguns responderam certo. Então, olha o que eu quero te mostrar. Se eu perguntar a classe, se atém a traços estruturais. O que você está olhando? A forma da palavra. Se ela varia, se ela não varia, se ela tem artigo, se ela não tem artigo. É a forma, tá? Então, perguntei à classe, o que você está olhando? A forma da palavra, beleza? Bom, se eu te perguntasse o sentido, era outra coisa. Então, por exemplo, aqui nas frases 1 e 2, você usou a palavra banana com sentido como? Como é que chama esse sentido? Denotativo. Não é um sentido denotativo? O que é um sentido denotativo? É o sentido real. Era banana fruta mesmo. Não é isso? Não era? E no caso da 3, você usou a palavra banana com sentido como? Conotativo. O que é o sentido conotativo? É um sentido figurado. Bom, que matéria que é essa? Semântica. Então, o enunciado não ia vir em classe. O que ia vir? A palavra banana foi empregada com o mesmo sentido, não é isso? Ou apresenta a mesma carga semântica em. Ela tem a mesma carga semântica em o quê? 1 e 2.
Porque nas frases 1 e 2 ela foi usada com sentido denotativo. Dá para pensar nisso? Sim? Bom, e ainda poderia pedir uma outra coisa. O que eu poderia te pedir? Isso daqui, ó. O que é isso? Isso aqui são funções sintáticas. Bom, isso daqui são funções sintáticas, beleza? Bom, o que eu sei acerca das funções sintáticas? Aí tem a ver com o papel que elas desempenham na frase. Pensa aqui comigo, gente. Se eu pedir a classe, qual que é a resposta? D. Concorda comigo? Se eu pedir a classe, é D. Se eu pedir o sentido, qual que é a resposta? Quais têm o mesmo sentido? 1 e 2. A. Se eu pedir a função, qual que é a resposta? Nenhuma delas. Uma é sujeito, a outra é objeto direto, a outra é predicativo. Bom, com essa questão aqui, ainda que você não tenha entendido a explicação da questão, você já conseguiu ver uma coisa. Dependendo do que eu te pedir, a resposta muda. E é por isso que vocês erram em prova. Porque tem sempre a resposta para quem faz o raciocínio como? Errado. A banca sempre vai te dar uma resposta oportunizando o raciocínio errado. Vamos supor, quem pensou em sentido tinha resposta. Quem pensou em função tinha resposta também. Então, ela sempre vai te oportunizar errar. Você já pensou nisso? A prova ela é feita para você errar. É muito triste, mas é assim. Porque senão não existiria uma resposta do seu gosto. Né? Se eu quisesse se acertasse, eu colocaria as outras respostas do tipo que impossíveis. Não, a gente coloca sempre a resposta possível para o raciocínio equivocado. Então, é para você errar mesmo. Se você não estiver muito atento, você erra. Agora, vamos pensar numa outra coisa. É pegadinha? Eu não acho que é, não. Sabe o que é? É seleção natural. São poucas vagas, não são? Então, na verdade, você precisa de um aluno que tenha muito conhecimento técnico, não é isso? Muita força de vontade, muita disciplina, não é? E ainda saiba fazer prova, não é? Saiba dimensionar o tempo, seja calmo. Então, você tem uma série de fatores que vai favorecer um aluno a ser aprovado. Esse que é o problema. Então, você vai pensando nisso, é um pacotinho. Não adianta só saber, não adianta só ser estudioso, não adianta só assistir aula, é um pacote. Né? O aluno aprovado num concurso, ele segue um pacotão. Né? Ele é um aluno muito disciplinado, uma série de coisas. Não desiste com tanta facilidade. Que se a primeira tarraqueta que você tomar num concurso, você fala assim, não faço mais, meu filho, então eu não sei nem o que você está fazendo. Porque toma mesmo, né? É normal. Beleza, aqui, agora eu vou te dar um fácil, para te alegrar. Você falar assim, não, alguma coisa eu tinha que saber, não é possível. César Gran Rio tem muito hábito de colocar essa questão. Tipo de questão de lacuna é muito comum, o pessoal aí que vai fazer banco, né? Banco do Brasil, Banco Central, a César Gran Rio faz muito esse tipo de prova. O pessoal que vai fazer Petrobras também. Petrobras é bom que é todo ano, sobra vaga, todo ano tem um concurso. E é um concursão.
advogado, tem sempre vaga, muitas vagas para nível superior, só que você tem que morar no Rio. Que não é nada mal também. Essa é mais fácil ou não é? Essa é mais fácil. Uso de eu e de mim, vocês sabem? Tem pelo menos uma ideia? Deve ter, né? Então vamos ver a ideia que vocês têm, tá? Não estou olhando para a cara de ninguém, só preciso fazer uma estatística aqui. Quem acha que é A de amor? 1, 2, então mais ou menos 2. Quem acha que é B de bola? 1, 2, 3, 4. Aumentar aqui. Quem acha que é C de casinha? Muita gente. Vou colocar assim. Quem acha que é D de dado? Também muita gente. Agora, quem tem certeza do que está falando? Tem certeza que é qual? É B. Então, você tem certeza mesmo. Então, ela tem certeza e ela sabe o que aconteceu. É B. E ela tem uma certeza que é uma certeza que dá muita angústia para a maioria, não é? Porque na hora que ela falou assim, eu tenho certeza, o povo já pensou assim, ela errou, B não é. Por que que o povo pensou que B não era? O povo olhou para ela e falou assim, mim não faz nada, mim não é índio, não é isso? Essa é uma ótima regra para você jogar fora, né? Olha aqui, pensa comigo, você acha que você vai chegar lá na prova, aprender meia dúzia de macetes fraudulentos, e passar no concurso e ganhar pro resto da sua vida 5 mil, 4 mil, você acha que é assim? Não é, ué. Senão eu ia fazer um livro dos 100 macetes que te levam à aprovação e podia ter embaixo. E a corrupção, né? Porque macete é a corrupção de saber. Você não entende nada, você decora um negócio ali, chega lá e tenta fazer do mesmo jeito. Não funciona, gente. Olha o que você aprendeu. Você aprendeu assim, ó. Mim não faz nada, mim não é índio. Aí, não, Flávia, minha professora não foi tão catastrófica. Ela falou comigo assim, ó, antes de verbo só se usa eu, não é isso? E aí o menino fez quase uma lavagem cerebral na cabeça dele, antes de verbo só se usa eu, antes de verbo só se usa eu. Se tiver verbo, eu. A mãe já bateu na cabeça do menino umas 30 vezes, mesmo ele falando certo na maioria. Olha o que acontece, só fiz uma frase invertida, que te desfavoreceu. Então quando eu coloquei assim, ó, é importante para aprender português, na verdade, a minha frase é essa aqui, ó. Aprender português, inclusive isso aqui é o sujeito da frase, é importante. Para quem? Para mim. Aqui, ó, aprender português é importante para mim. Então, o que você visualizou, que era o verbo no infinitivo, na verdade, ele era o quê, gente? O sujeito da frase. Você consegue ter essa noção? Consegue? Bom, primeira coisa que você tem que entender. Esse negócio de antes de verbo no infinitivo só se usa eu é mentira. Entendeu essa parte? Entendeu ou não? Quando tiver verbo no infinitivo, você vai ter que olhar se o pronome exerce ou não a função de sujeito. Como é que eu olho? Eu desloco a frase. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó, meu pai comprou um livro para eu aprender português. Tem
Tem jeito de fazer assim, ó. Aprender português, meu pai comprou um livro para mim? Tem, gente? Não. Quem vai aprender português? Eu. Isso aqui realmente é o sujeito disso. Então, se usa eu mesmo, né? Então, aprender português, meu pai comprou um livro para mim, não vai ter jeito. Concordam comigo? Concordam, gente? Ok. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Um aluno leigo, despreparado, ele olha para essa frase aqui, ó. O que ele faz? Olha o menino fazendo. Circula ou aceitar, põe glitter, não é isso? Fica lá 2 horas colorindo R. Aí corta, coloca eu. Errou, meu filho. Já estava certa a frase. Aqui é mim mesmo. Olha aqui por que é mim. É um menino despreparado. Agora vocês. Você foi lá, viu o verbo no infinitivo. Não tem problema você circular ele não. Aí você pensou assim, olha, pode ser que a frase esteja deslocada. Não foi isso que você pensou? Aí você tentou deslocar. Então você colocou assim, ó, aceitar isso não é fácil para mim. Dá para fazer ou não dá? Dá, porque essa frase está deslocada. Então, aceitar isso não é fácil para mim. Logo, o certo é eu ou mim? Mim mesmo. Ah, Flávia, mas isso acontece só de vez em quando, né? Pior é que não, gente. Eu tenho a sensação que a maioria das pessoas usa certo. E o povo fica corrigindo. Sabe aquelas coisas assim? Sai corrigindo a torta e o direito? Porque a gente começa muitas frases com é, com ficou. Sempre que essas frases começarem com verbo de ligação, tipo é, ficou, está, isso aí vai ser caso de mim. Então eu falo assim, ó, ficou claro para mim resolver isso. Resolver isso ficou claro para o quê? Mim. Não é fácil para mim saber isso. Saber isso não é fácil para mim. É importante para mim entender a matéria. Entender a matéria é importante para mim. Então, penso tanto de caso que aparece mim e um verbo na frente. Não é um caso esporádico, não. Esse tipo de frase é muito comum na língua. Por quê? Porque a gente adora começar a frase com é. Gosta ou não gosta? A gente não gosta de é necessário, é importante, é preciso. A gente adora. Então, é muito comum. Entenderam minimamente? Nós vamos ter aula de pronome, vamos falar nisso de novo. Então, isso aqui era só para te falar uma coisa. Aí você já sai daqui hoje sabendo. Macetes fabulosos não funcionam. Não resolve sua vida. Não é isso? Você pode ter alguma coisa. Sabe que tipo de macete que eu concordo? O macete que é para você decorar. Concorda comigo? Vamos supor, se um professor inventa uma coisa que favorece a sua memorização, aí pode, né? Professor, na aula da Cassinha de raciocínio lógico, ela fala assim, não sei o que é da Vera Fischer, eu não entendi nada não, tá? Eu só vi ela falando lá. Da tabela verdade, eu vi lá assim, isso aqui é Vera Fischer. Eu pensei, não faço a menor ideia de por que seja isso. Mas, isso é só para você o quê? Decorar, não é a regra, concorda comigo? Agora, você colocar o aluno para decorar a regra é muito perigoso, porque se você mudar um pouquinho a frase, o que acontece? Ele erra. Então, sua memória é diferente. Método de memorização pode. Inventar uma regra para você decorar, não. Né? Deu para ter uma noção? Agora você vai para a parte da gramática que você mais gosta. Qual que é a parte que mais cai em prova? Sintaxe. A parte de análise sintática, não é isso? Então, morfologia cobre isso aqui que a gente viu. Aí você está no 3, em algarismos romanos. Bom, é a parte mais cobrada em qualquer prova de português, beleza? Abarca o maior número de conteúdos. Então, quando você pensar em análise sintática, o que ela cobra? Quase tudo. Então, ela cobra funções sintáticas. Quando você pensa em funções sintáticas, você está pensando aquilo ali, ó, sujeito, objeto direto, predicativo. Ela cobra orações, que é a parte que você fala assim, nossa, odeio essa parte. Não, mas essa parte também é importante, né? Então, ela cobra orações. Aí, coordenação, subordinação, conectores. Conectores está dentro de
orações. Muitos programas trazem esse item assim, ó, estabelecimento de relações lógicas. Aí vem escrito assim, o menino nem sabe que é o quê? Oração. A oração, ela é o estabelecimento de relação lógica, é como é que você liga, né? A coesão da frase. Então, basicamente, aqui é a mesma coisa quando a gente estuda mecanismos de coesão. Então, está dentro de orações. E, basicamente, você estuda coordenação, subordinação. Tem um item dentro de sintaxe que só aparece no programa do CESP. O item, agora a matéria aparece em todos os programas, né? O item só fica mais visível no CESP. Ele coloca assim, ó, equivalência de estruturas. Já viram isso no programa do CESP? O menino lê e fala assim, o que é esse negócio de equivalência de estrutura? O que é uma equivalência de estrutura? Por exemplo, você passar de uma oração desenvolvida para uma oração o quê? Reduzida. Você pegar uma locução verbal, que é tempo composto, né, duas formas, e transformar num tempo simples. Você substituir um conector por outro que mantenha o mesmo sentido. É a coisa mais simples do mundo. Só que assim, a coisa mais simples do mundo com um nível de complexidade elevado. Quer ver uma coisa? Passar da passiva analítica para passiva sintética, é equivalência de estrutura. Tudo isso é complicado. São matérias, você tem que aprender, tem que treinar, mas aí pelo menos você já sabe o que é, né? Viu lá no programa equivalência de estruturas? Você sabe pelo menos que é passar de uma forma para outra, não é isso? Passar de uma forma para outra. No CESP, por exemplo, a equivalência que eles mais cobram, voz passiva sintética para passiva analítica, é o que mais cai. A FCC também gosta muito disso, só que a FCC ela não cobra equivalência, ela cobra outra coisa, ela cobra transposição, porque ela pede para passar da voz ativa para a voz passiva, tá vendo? São coisas diferentes. Se eu passar da ativa para passiva, eu não estou mudando de voz? Não estou? Então isso não é equivalência, concorda? Equivalência se eu passar da passiva analítica para passiva o quê? Sintética. Aí depois a gente vai ver só um tópico de equivalência, tudo certinho. Bom, acabou a sintaxe, é só isso? Não, o que mais? Mais o resto do mundo, vamos lá. Concordância, o que mais? Regência, o que mais? Crase, o que mais? Colocação o quê? Pronominal. O que mais? Pontuação. Então, quando você pensar, por que cai mais a análise sintática? Porque realmente são os mecanismos linguísticos mais importantes, não é? Gente, você acha prova sem essa parte aqui? Não, não acho, né? Então, isso daqui é base em qualquer prova. Qualquer prova você pegar vai ter isso aqui. Agora, Flávia, classificação de oração vai ter em qualquer prova? Não. Classificação a gente vê prova que não cobra, mas tem prova que cobra, né? Você pegar uma prova da FGV, por exemplo, igual a prova do Senado, não sei se alguém aqui fez, estava muito difícil, cheia de classificação de oração. Período com 7 orações pedindo para classificar. Uma prova bem complexa. Também o salário é bem complexo, né? 20 mil, então tem que fazer isso mesmo. Bom, mecanismos de coesão. O que vai ter em mecanismos de coesão? Conector. Isso despenca, não despenca? Mas, entretanto, contudo, pedindo sentido, pede ou não pede? Pede. Então, vou fazer um pensando aqui rapidinho. Só para você ter uma noção. Bom, vamos supor que você tivesse
Então, vamos supor que você tivesse uma questão de conector, que é uma que cai muito, só para a gente ter uma noção. Então, olha o que você quer ali. Então, o que vocês querem? Só 5 opções, A, B, C, D ou E. O que o conector destacado sugere? Hã? A e o quê? Então, você está em dúvida entre A de amor e D de dado. E aí, o que mais, gente? C, A ou B. Bom, pelo menos a gente tem um princípio de razoabilidade, que eu sempre vi em todas as turmas. Consequência não é. Concordam comigo? Isso aí não é. Ah, Flávia, mas geralmente eu fico entre duas. Aqui vocês são entre 4 só, né? É letra C. Olha lá, ó, colou no papelzinho, mas vale do mesmo jeito. E olha uma coisa interessante. Nem todo conector muda de sentido igual o aluno acha, não. Os que mudam aí no papelzinho, eles aparecem em 2 categorias. Isso aí ela pegou lá na secretaria. Vocês podem pegar também, tá? Um folhetim de propaganda, tem um quadrinho com os conectores, você ficar guardando. Então, olha o que acontece. O que muda, basicamente, é assim, ó. A relação de sentido, ela pode ser de um tipo ou de outro, se o conector aparecer em 2 categorias. Exemplo, desde que é um conector que aparece em 2 categorias. Tempo e condição. Você pode achar ele em condição também. Desde que você estude, será aprovado. Não pode ser em condição? Pode. Como? É um conector que muda de categoria. Pode ser causa. Como você estudou, foi aprovado. Causa. Já que você estudou, foi aprovado. Ela é bonita como a mãe. Nesse caso, comparação. Não é isso? Ela agiu como eu falei, conforme eu falei. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, quais conectores têm mobilidade de sentido? Não são todos, beleza? E os que não têm mobilidade de sentido, eu decoro. Não existe outra opção para o aluno. Se ele ficar tentando interpretar, olha por que ele erra. Ele lê aquela frase e pensa assim, enquanto uns estudam, outros brincam. Ele fala assim, ó, que desaforo, né? Aí ele fica pensando no estudam e no quê? No brincam. Ele consegue ver a oposição entre o estudar e o brincar. Ele não está vendo a base de conexão. Agora, o que o conector está te falando? Ao mesmo tempo que uns estudam, outros o quê, gente? Brincam ao mesmo tempo. Não é isso que o conector está te falando? Ao mesmo tempo. Só teria uma resposta melhor do que tempo. Se por acaso viesse na prova isso aqui, ó, simultaneidade. E escreve assim, ó, simultaneidade. Senão a gente escreve rápido e escreve o quê? Simultaneidade. Né? Então, só uma resposta melhor do que tempo. Essa daqui, ó, porque dá a ideia de simultaneidade. Só que vamos concluir uma coisa. Se eu colocasse simultaneidade, ficaria mais fácil de você perceber, não ficaria?
Você vai falar assim, enquanto ao mesmo tempo. Então, eu não vou pôr, né? Vou colocar tempo, que é mais genérico. Então, esse conector aqui é um conector de tempo. Dá para pensar nisso aqui? Dá? Flávia, mas eu não entendo. Bom, comparação, gente, tem que ser melhor, pior ou igual. Enquanto uns estudam, outros brincam. Está falando que um é melhor, pior ou igual que o outro? Tá ou não? Não. Então, comparar pressupõe ser melhor, pior ou igual. Não tem isso ali, ué. Bom, oposição. Oposição é mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, embora. Não é isso? Aqui, quem estuda é a mesma pessoa que brinca? Não, então não tem nem oposição. Oposição é você falasse assim, ó. Alguns estudam, mas acabam se saindo bem na prova. Não seria? Alguns não estudam, seria melhor assim, alguns não estudam, mas acabam saindo bem na prova. Seria uma oposição, não seria? Ou alguns brincam, mas se saem bem na prova. Isso é uma oposição em relação ao mesmo conjunto. Não é uma oposição em relação ao mesmo conjunto? Não é, gente? Ele não estudou, mas passou. Não é uma oposição? Não acontece, não, mas é uma oposição, tá? Ah, Flávia, eu tenho um amigo que passou e não estudou. Mentira, ele comprou aula no site, ele só não frequentou cursinho. Ele fala isso, mas chama vaidade. Né? A pessoa adora falar assim, eu passei e não estudei. Não existe isso não, gente. Pode não ter estudado em cursinho, pode até ter estudado sozinho, mas você pode ter certeza, ele estudou pra caramba. Bom, tempo mesmo. Pode dar uma ideia de simultaneidade, antes, durante ou depois, tá? Proporção. Proporção é quantidade, não é isso? Quanto mais estuda, mais preparado está. É quantidade. Mais estuda, mais está. Então, você tem que ter essa noção. Ó. Comparação é melhor, pior ou igual. Oposição é um contraste em relação ao mesmo grupo. Tempo é antes, durante ou depois. Proporção é quantidade. Não é isso? Se você tem essas noções mais claras na sua cabeça, fica mais fácil ou mais difícil acertar? Um pouquinho mais fácil. Não é um pouquinho mais fácil? Bom, aí para trabalhar aqueles outros grupinhos ali, e a gente vê mais ou menos o que você sabe, a gente vai trabalhar com duas frases, só naqueles de baixo ali, ó, concordância, regência, crase, colocação, só para ter uma noção do que você já viu. Então, eu tenho assim, ó, duas frases, eu quero ter essa noção da concordância. Então, eu quero saber se essas frases estão certas ou erradas para efeito de concordância, tá? Eu quero saber se está certo ou errado para concordância. E aí? Primeiro, certo ou errado? O que você acha? Coisas estranhas começaram a haver no local, certo ou errado? Certo? Tá. Segunda, certo ou errado? Certo. Então, vocês acham que as duas estão certas, certo? As duas estão erradas. Olha que coisa boa. Ó, primeira frase, ela tem uma coisa que é o seguinte. Eu brinco com vocês, eu falo assim, ó. Duas coisas têm que disparar o seu coração. Que, se, e o verbo haver também. Se não disparar o seu coração na hora da prova, que horas que vai disparar? Na hora do gabarito, né?
Depois, quando você for conferir, aí você vai passar mal. Verdade. Olha o que acontece. Esse verbo aqui, se você não o identificar na prova, você vai errar, não tem jeito. A frase é muito bonita, é ou não é? Bom, mas agora você tem outros instrumentos. Primeiro, seu olho, que vai observar o verbo haver dentro da frase. Achou o verbo haver, qual que é o próximo passo? Observar se ele está com sentido de existir. Então, vou pensar nisso aqui, ó. Coisas estranhas começaram a haver no local. É a mesma coisa de coisas estranhas começaram a existir no local? É. Então, eu tenho o verbo haver com sentido de existir. Beleza? Então, olha aqui. Começa aqui, ó. Verbo haver com valor existencial. Primeira coisa, eu reconheci isso na prova. Agora, eu vou pensar na regra. Quando eu tenho o verbo haver com valor existencial, ele pode variar ou não pode variar? Você pode falar assim, ó, havia pessoas legais ali ou haviam pessoas legais ali? É só havia. Então, verbo haver com valor existencial não varia e contamina os auxiliares. Ele é um verbo que a gente chama de verbo como, gente? Impessoal. Isso quer dizer que ele fica sempre na terceira do singular. Isso tudo vai ser dado na aula de verbo haver, tá? Você pode ficar tranquilo se você não entender. Mas só para você ter uma noção. O que eu quero te mostrar? A frase soa bem e mesmo assim ela está errada. Você precisa de ter maldade, reconhecer a regra na prova. Prova de ouvido é lógico que não vai dar certo, né? Então, coisas estranhas começaram a haver. Sabe como é que é o certo? Coisas estranhas começou a haver. Aí o menino vira e fala assim, mas o sujeito não é coisas estranhas? Nossa, menino, nem tem sujeito nessa frase. Vou te contar a coisa mais triste. Se o verbo é impessoal, isso aqui é um caso de oração sem o quê? Sujeito. De novo, essa frase ela só está invertida para propiciar mais erro. Porque se eu fosse fazê-la na sua ordem natural, ela seria assim, ó. Começou a haver coisas o quê? Estranhas no local. Então, começou a haver coisas estranhas no local. Não é isso aqui? Não é? Dá para ter essa noçãozinha? Agora, é uma regra super chique, né? Bem sofisticada. Você tem que olhar o sentido do verbo, ele contamina o auxiliar. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, ó, sozinho da contaminação. Impessoalidade é uma doença contagiosa, não é? Seu vizinho não te cumprimenta, o que você vai fazer? Você vai cumprimentar umas 3 vezes. Se ele não responder, da próxima vez, você também não vai cumprimentar não, né? Vai até apertar os botões do elevador, né? Ele estiver vindo, você fecha a porta e ainda aperta todos. Para ele deixar de ser uma pessoa má. Mentira, tá, gente? Não faço não. Lá em casa nem elevador tem, graças a Deus. Nenhum de nós sabemos o que houve no local. E aí? Certo ou errado? Já disse que está errada. O que acontece? Vocês concordaram, sabemos com quem? Com nós. Só que existe uma regra, e ela é uma regra super bonita, que fala que quando o sujeito tem como núcleo nenhum, o verbo fica sempre no singular. Quando você fala nenhum de nós, é nenhum de nós quer dizer o quê? Ninguém. Nem eu, nem você, muito menos mais de uma pessoa. Então, nenhum de nós o quê? Sabe. Então, aqui, ó. Exige o verbo no o quê, gente? Singular. Então, se eu tiver um nenhum no núcleo do sujeito, tem que ser nenhum de nós sabe. Bom, minimamente, essa regra aqui dá para você sair daqui hoje sabendo. Essa daqui não, essa é muito complexa. Mas essa daqui dá. Então, aqui, ó, se tiver no sujeito nenhum, como é que fica o verbo? Singular. Então, nenhuma delas aceitaram. Não existe isso não. Nenhuma delas o quê? Aceitou. Nenhum de nós queremos. Não existe isso. É nenhum de nós quer. Beleza? Todo mundo consegue entender? Então, nós vamos parar para o intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com outro bloco. Beleza?